Olá, investidor! Neste vídeo eu vou trazer uma análise dos dividendos da CPFL Energia. Vou trazer um histórico dos dividendos, uma projeção e também os preços teto para essa ação, ok? Bom, basicamente no momento em que estou gravando esse vídeo, as ações estão cotadas a R$ 33,12. Essa empresa ela costuma anunciar dividendos no mês de abril, segundo o mapa do dividendo inteligente, ok? O mapa do dividendo inteligente foi projetado foi feito pelo AGF com base nos padrões que as empresas têm de anúncio de dividendos, ok? Bom, a média de payout dessa empresa de 2007 para cá, que foi o histórico que eu puxei, foi de 57,22%. O que é isso? É basicamente quanto do lucro líquido da empresa que ela distribuiu para os seus acionistas em formato de dividendos. Então nós podemos ver que é um pouco mais do que a metade do lucro líquido. Bom, de 2007 para cá, por ação ela já pagou um total de R$ 21,54 de dividendos. Ou seja, se você tivesse comprado uma ação lá em 2007 ou antes e tivesse segurado até os dias de hoje, você já teria recebido de remuneração apenas em dividendos R$ 21,54. E aqui na parte de baixo da tela nós temos bem certinho o gráfico mostrando o histórico de dividendos. Aqui é o acumulado total de cada um dos anos, ok? Bom, aqui é o histórico do dividend yield, que é basicamente quanto de dividendo que a empresa distribuiu naquele ano dividido pelo preço da sua ação, pela cotação da sua ação, ok? Como nós podemos ver, numa média, ela pagou 5,31%, variando dentre os anos que ela pagou dividendos, variando de 0,82% até 11,18%. Mas atenção, essa empresa ela não pagou dividendos no ano de 2015, ok? Ó, podemos ver até aqui, ela não tem histórico de pagamento de dividendos em 2015, ok? E isso já é um ponto importante porque muitas pessoas que investem focando em dividendos, elas acabam tendo um filtro de uma empresa que pagou ininterruptamente nos últimos 10 anos dividendos todos os anos, entendeu? É um dos meus filtros, por exemplo. E o motivo dela não ter pago dividendos no ano de 2015 acaba já tirando da lista de muita gente. Bom, qual que seria a sua rentabilidade se você tivesse investido uma certa quantia há exatos 10 anos atrás e não tivesse reinvestido os dividendos, apenas segurado as ações? Hoje em dia você teria uma rentabilidade de cerca de 87,44%. Porém, se você tivesse reinvestido os dividendos, esse rendimento teria aumentado de 87% para 143%. Ok? Esse foi o poder dos dividendos nesses 10 anos dessa ação aqui. De quase que dobrar a sua rentabilidade. Bom, aqui uma simulação. Qual que teria sido o seu resultado se você tivesse investido R$1.000 todo mês nessa empresa durante os últimos 10 anos? Ou seja, desde março de 2012 até março de 2022. Bom, basicamente você teria acumulado 6.601 ação dessa empresa. Durante esse período você teria recebido 34.500 apenas em dividendos. Você teria desembolsado, ou seja, tirado do seu bolso de fato, cerca de R$121.000. E o seu custo de aquisição, que seria o valor que você tirou do seu bolso, mais os proventos que nessa simulação foram automaticamente reinvestidos, o seu custo de aquisição final seria de R$155.500, para o seu patrimônio atual ser de cerca de R$199.000, quase ali arredondando para R$200.000. Mas o que é interessante é que o que de fato você tirou do seu bolso são R$121.000, mas o seu patrimônio hoje em dia seria de cerca de R$200.000. Então, ainda assim, teria sido uma rentabilidade interessante. Sem falar que você teria recebido mais de R$1.000 apenas nas bonificações que essa empresa distribuiu nos últimos 10 anos. Ok? E se você tivesse feito um único investimento na casa dos R$10.000,
há 10 anos atrás e não tivesse feito novos aportes, apenas tivesse reinvestido os dividendos que você foi recebendo. Bom, basicamente o seu resultado teria sido esse aqui: 495 ações. Os seus proventos seriam de cerca de R$3.000, ou seja, 30% ali do que você investiu, você teria recuperado apenas com os dividendos. E, portanto, o seu custo de aquisição ficaria em torno de R$13.000, com o seu patrimônio hoje em dia em torno de R$15.000. Ou seja, se nós formos considerar os dividendos e o reinvestimento deles, você investiu 10.000, você teria 15.000 hoje em dia, então uma rentabilidade de cerca de 50%. Ok? E você teria recebido cerca de R$198 em bonificações dessa empresa. Se esse conteúdo estiver sendo útil para você, eu já peço a sua inscrição para continuar trazendo conteúdos como esse, ok? Bom, como eu já falei, as ações no momento que eu estou gravando esse vídeo estão cotadas a R$33,12. O dividend yield atual dela é de cerca de 11,18%, que é basicamente os dividendos que ela pagou nos últimos 12 meses, que foram R$3,70, divididos pela atual cotação da ação. Ou seja, ele mostra proporcionalmente quanto que a empresa rendeu em dividendos em relação ao preço atual da ação, ok? Bom, porém, já que o dividend yield dos últimos 12 meses pode estar distorcido, eu sempre pego a média de dividendos dos últimos 5 anos. Só que como nós podemos ver lá no gráfico passado, lá do histórico de dividendos dessa empresa, ela acabou pagando poucos dividendos nos últimos anos, só que foram dividendos crescentes. Então aqui nesse caso pode ser que seja um pouco mais distorcido essa média, por isso que eu peguei preços teto de 4%, de 6% e de 8%. E depois no dividend yield projetivo nós vamos ter uma noção um pouco melhor dessa empresa. Bom, a média de dividendos dela ficou na casa de R$1,29. Essa média, em relação ao preço atual da ação, fica um pouco menos ali de 4%, 3,91% para ser mais exato. E daí nós temos os preços teto. O que significa esses preços teto? A expectativa é que essa aqui vai ser a sua rentabilidade mínima, com base no histórico da empresa, apenas em dividendos, ou seja, uma remuneração que você vai ter apenas em dividendos. Portanto, se você comprar abaixo do preço teto de 4%, é provável, levando em consideração o histórico da empresa, que você vai ter uma remuneração apenas em dividendos de pelo menos 4%, entendeu? Bom, o preço teto de 4% seria de R$32,37, o de 6% R$21,58 e um de 8% para receber uma remuneração acima de 8%, você teria que comprar abaixo de R$16,18, ok? Mas isso é com base no histórico e pode estar um pouco distorcido. Agora, levando em consideração uma projeção, eu peguei a projeção da plataforma do OGF+, ok? Eles estão projetando cerca de R$2,48 de distribuição de dividendos no ano de 2022 para essa empresa. Isso nos dá um dividend yield projetivo em relação ao preço atual de 7,48%. E nos dá os preços teto de 4% de R$62, de 6% de R$41,33 e de 8% de R$31, ok? E daí o preço teto médio, no qual eu considero tanto o histórico, aquele preço teto que considero histórico, quanto o preço teto projetivo, e faço uma média desses dois. Normalmente eu utilizo muito mais esse preço teto aqui, porque ele consegue considerar tanto o passado quanto o provável futuro dessa empresa. Então, considerando isso, nós temos um preço teto de 4% de R$47,18, um de 6% de R$31,45 e um de 8% de R$23,59. Ou seja, levando em consideração isso aqui, ela teria uma capacidade, uma margem de segurança de pagar por volta dos 6% ali. Um pouco menos de 6%, considerando tanto o histórico quanto a projeção. Mas é claro que esse vídeo aqui ele não é uma recomendação de investimento, ok? Estou trazendo informações aqui para auxiliar vocês, mas sem fazer recomendações.
Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se sim, eu peço que você deixe o like e se inscreva aqui no canal, que eu trago vídeos novos todos os dias sobre análise de dividendos, análise fundamentalista, análise gráfica até mesmo, e dos assuntos que vocês pedirem, e é claro, as empresas também que vocês pedirem aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui, até o próximo vídeo, valeu!